Deus quer que você viva uma vida em abundância. É isso que o Senhor tem falado comigo. E se esse vídeo chegou até você, é porque é isso que o Senhor tem falado com você também. Oi, amados, tudo bom com vocês? Tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é. Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui, uma série de vídeos no canal de Vida em Abundância. E vamos falar de vários subtópicos dentro dessa vida em abundância que o Senhor quer nos dar, que fala lá em João 10. Eis que vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E hoje a gente vai falar de um dos fundamentos para essa vida em abundância, que é a confiança. Tem diversos vídeos aqui no canal que eu falo sobre confiança, né? Porque o Senhor está sempre falando comigo sobre isso e é isso que ele fala para falar. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. É mais fácil você confiar em uma pessoa que você conhece há muito tempo? Você cresceu com aquela pessoa, já sabe da vivência e conhece a família? Ou é mais fácil você confiar em uma pessoa que você conheceu 5 minutos e contou boa parte da vida dela, entre aspas, assim, o superficial da vida dela? É casado, solteiro, se tem filho, se não tem, qual o nome, qual a profissão, enfim. É claro que a pergunta é meio óbvia a resposta, né? É claro que você vai confiar em uma pessoa que você conhece há mais tempo. Pois bem, por que você vai confiar nessa pessoa que você conhece há mais tempo? Porque você conhece toda a origem daquela pessoa, você acompanhou o crescimento daquela pessoa. E aí tem todas essas vertentes de você poder confiar nessa pessoa. E com o Senhor? É mais fácil eu confiar no Senhor sem conhecê-lo, sem dedicar tempo em conhecê-lo, sem dedicar tempo em oração, em leitura da palavra, em jejum, nas disciplinas espirituais, ou eu conhecer ele e apenas confiar nele por apenas ouvir falar de alguém. Ah, pastor falou, fulano de tal falou, meus pais são crentes, enfim. É claro que é com conhecimento. Então, todo conhecimento parte de um fundamento. Quer dizer, falei errado. Toda confiança parte de um fundamento. Conhecimento. Você vai se jogar nos braços de alguém, tipo, de maneira simbólica, no circo, um exemplo, que aquelas pessoas se jogam assim, mas tem todo um treino, um ensaio para aquelas pessoas se jogar nos braços da outra, de maneira que aquela pessoa não vai deixar você cair. Enfim, como que você quer confiar no Senhor se você não dedica tempo com Ele? Como você vai viver essa vida em abundância que Ele tem se você não confia nele? Então a gente entende uma coisa: toda a falta de confiança parte de um pressuposto: falta de conhecimento. E não é um conhecimento superficial. Porque a gente pode conhecer a Deus de maneira superficial, saber que Ele é um Deus que faz milagres, saber que... E até ver presencial, assim, presenciar os milagres, os feitos dele. Mas a gente pode não conhecer o caráter dele. E não é isso que o Senhor quer para os seus filhos. Ele quer que os seus filhos o conheçam de maneira íntegra, assim, sabe? Uma maneira relacional, ele quer um conhecimento relacional. E eu gosto muito de usar um exemplo de duas pessoas, vamos supor, duas pessoas que não se conhecem. E aí, essa pessoa escuta muito bem falar da outra pessoa, nossa, você é muito legal, e, enfim. E essa pessoa tem uma ideia formada na cabeça de quem é aquela pessoa mediante ao que ela ouviu de outras pessoas. E ela pode até presenciar que aquela pessoa é gentil mesmo, aquela pessoa é gente boa. E aí, não ter um relacionamento com aquela pessoa, no sentido de ser próximo. E aí, essa pessoa passa, depois de um tempo, a ter um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento de proximidade, de saber os gostos daquela pessoa, o que ela também não gosta,
o que assiste, o que não assiste, e passa de ser aquele conhecimento superficial, que era do que as pessoas falavam, e até de presenciar ali atos daquela pessoa, só que de maneira breve, e passa a sentar e tomar um café com essa pessoa. E passar a tarde com essa pessoa. E assistir filme com essa pessoa. E a gente vê isso na passagem em João 6, também em João 6, em Mateus. Eu gosto mais de Mateus, essa passagem em Mateus 14, porque traz de uma maneira assim mais detalhada, que é a passagem que Jesus anda sobre as águas. E aí os discípulos, eles olham para Jesus e veem ele andando, meu Deus, é um fantasma. E Jesus, não tenho medo, sou eu. E eles estão super com medo lá do barco, vai afundar, meu Deus do céu. Só que eles já tinham presenciado os milagres de Jesus. Minutos antes, horas antes, na verdade, horas antes, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. Então eles tinham presenciado ali um milagre, uma obra do Senhor. Só que eles ainda não conheciam de maneira assim íntima o caráter de Jesus. Porque eles ficaram com medo quando viu Jesus andando sobre as águas, acharam que era um fantasma. Ficaram com medo quando estava aquela agonia toda do mar, né? Aquela agitação do mar e as ondas e a tempestade. E isso mostra que esse conhecimento que eles tinham de Jesus era um conhecimento superficial. A partir do momento que eles passaram a conhecer o Senhor de maneira relacional, eles passaram a confiar mais nele. A confiança vem de um conhecimento relacional. Quanto mais eu me relaciono com a pessoa e descubro o caráter dela, mais eu me sinto à vontade para confiar. E é isso, toda a falta de conhecimento de um filho de Deus a respeito de uma voz do Senhor. Quando o Senhor fala, faz, e aí você fica naquela luta de não querer fazer, porque você acha que você sabe mais do que Deus. É porque você não conhece o Senhor, o caráter dele. Você pode até conhecer algumas coisas dele, mas ele chama você a conhecer ele mais. A confiança vem à medida que eu conheço ele mais. E aí, quando eu ouvi a voz dele de espera, faça ou não faça, eu vou obedecer. Porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele é maravilhoso. E não somente porque alguém me falou, não é uma informação daquela pessoa, é porque eu experimentei, eu sentei na mesa com essa pessoa e eu tomo café com essa pessoa todos os dias. Então eu sei quem essa pessoa é. Eu sei quem é Jesus, o Jesus que eu sigo. E é esse tipo de conhecimento que o Senhor chama os seus filhos. É um conhecimento que leva à profundidade, a ponto de que eu confio na voz dele. Eu confio no não, eu confio no sim, eu confio no espera. E eu não desobedeço essa voz, porque eu confio. E é aquele vídeo que eu gravei aqui no canal, fala assim, Deus quer te ensinar a boiar. É Deus que quer te ensinar a boiar. Boiar é algo que depende muito da confiança. E aí, à medida que você conhece mais ele, mais você vai entendendo que tudo que ele pede para você é porque ele te ama muito. É porque ele cuida muito de você. E ele não vai te pedir nada que vai te causar dano, ou vai te ferir de alguma forma, não vai te prejudicar de alguma forma. O ferir, só se ele vê que vai ser útil para você lá na frente. Vai ser necessário para você lá na frente. Uma experiência que aconteceu comigo recentemente foi quando eu estava perguntando para o Senhor, que vídeo o Senhor quer que eu grave? E aí o Senhor estava falando comigo já dessa vida em abundância que Ele quer Ele quer me dar, Ele quer nos dar. E aí veio essa passagem de João, capítulo 10, que fala a respeito de eis que vim para que vocês tenham vida. Quer dizer, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham
vida em abundância. E eu fiquei assim, meu Deus, onde é que tem essa passagem, Senhor? Eu quero saber. E eu me exercitei ali, eu falei assim, Senhor, eu posso pesquisar no Google isso aqui, mas eu não quero. Eu sei que tem essa passagem, mas eu não sei onde está. E eu quero que o Senhor me fale aonde está essa passagem. E eu fiquei ali um tempinho, e aí apareceu várias vozes na minha cabeça, no sentido, vozes no sentido de vários pensamentos, né? Tipo, Marcos 10, Marcos 5, e eu abri, mas assim, não era essa passagem sempre que eu abri. Só que de uma maneira sutil, assim, no fundo, me conduziu a abrir João capítulo 10. E aí, quando eu abri João capítulo 10, bati o olho, eu vi, era a passagem que o Senhor tinha comunicado no meu coração. E eu fiquei assim, uau, Senhor, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo através da tua palavra. E eu fiquei assim, meu Deus, a voz do Senhor. Olha só como o Senhor nos conduz de maneira plena. E eu persisti em conhecê-lo, persisti em ouvir, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e as reconhecem. Só que elas reconhecem porque elas o conhecem. Elas conhecem o pastor. Então, a confiança vem disso. A confiança vem sobre você conhecer. Meu conselho para você é o mesmo que eu dou para mim. Esse vídeo é muito para mim. Conheça o Senhor. Conheça esse amado aqui que é falado na palavra. A Bíblia toda é sobre Jesus. Conheça Ele. E à medida que você conhecer, você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas e não vai afundar, porque você não vai olhar os ventos contrários. Você vai ser guiado pela voz do Senhor. É aquela música de José Júnior. Eu estou aprendendo a andar de olhos vendados, movendo não pelo que eu vejo, mas pelo que você fala. E aí, você vai viver uma vida em abundância, porque o Senhor sempre vai te conduzir a caminhos plenos para a sua vida. E plenos não significa que não vai ter umas ondazinhas, não vai ter umas tribulaçõezinhas, não. Mas plenos porque Ele vai te conduzir uma vida em abundância, da melhor forma possível. É isso, amados. Essa foi o devocional, a palavra de hoje. Eu espero que essa palavra você tenha falado no seu coração, assim como o Senhor tem falado no meu. Beijinho.